Senhor presidente, há 5 séculos o Estado brasileiro pratica o genocídio contra as nações indígenas. Há um mês atrás, a Comissão da Verdade descobriu o chamado Relatório Figueiredo, deputado Simplício, que relata as atrocidades e a continuidade do genocídio contra os povos indígenas durante o regime militar. Esse relatório Figueiredo, de um procurador federal indicado pelo governo militar, constatou que o Serviço de Proteção ao Índio, SPI, que é o antecessor da FUNAI, praticou todos os tipos de torturas contra os indígenas, aprofundou o genocídio, entregou territórios indígenas para os latifundiários e fazendeiros. Mas, infelizmente, deputado Exalci, esse genocídio contra os povos indígenas continua. Eu estou aqui com a notícia do CIMI, que a Polícia Federal, em 2012, assassinou o índio Adenilson Quiriqui, do povo Munduruku. A Polícia Federal praticando violências contra os indígenas. A Folha de São Paulo, de quarta-feira, 24 de abril, noticiou que no estado de Roraima, 4 indígenas foram assassinados, sendo uma mulher, 2 homens, uma criança e 7 outros indígenas ficaram feridos. E ontem, numa ação inconsequente da Polícia Federal e da Justiça Federal em Mato Grosso do Sul, a Polícia Federal assassinou o indígena Osiel Gabriel, de 35 anos. Nós não podemos mais aceitar isso. Isso é uma vergonha para esse país. Um país que se diz democrático, que se diz desenvolvido, não pode continuar assassinando os seus indígenas. Esse país, quando Cabral chegou aqui há 5 séculos atrás, esse país não era um país vazio. Esse país tinha dono. Em todo o território brasileiro era ocupado por nações indígenas. Afirmam as estatísticas que quando Álvares Cabral chegou aqui em 1500, existiam mais de 5 milhões de índios. Hoje não chega a 900 mil. O restante foram dizimados diretamente pela ação do Estado. Infelizmente, em plena democracia, nós ainda temos que conviver com essa tragédia. Os indígenas morrendo de fome, vivendo de cesta básica, não têm saúde, seus territórios ocupados, e agora a Polícia Federal é que executa. Não se pode estabelecer unicamente a Polícia Federal para cumprir ordens judiciais. Eu já tive em Mato Grosso do Sul, tive em Dourado e outros municípios, deputado Exalci. Ali é uma imoralidade. O governo, na década de 30, entregou os territórios indígenas para mato-grossenses, para gaúchos. O governo entregou essas terras, entregou as terras dos indígenas, confinou esses índios em pequenas áreas, e há mais de um século que esses indígenas lutam para retomar os seus territórios. Quando a FUNAI dá um passo, a Justiça Federal interrompe. Há 2 meses atrás, meu companheiro Osmar Terra, um indígena de 16 anos, o Adenilson, estava pescando com mais 2 indígenas. Chegou o fazendeiro com os pistoleiros, eles correram e Adenilson ficou enganchado na cerca de arame e foi metralhado pelas costas. Pior, a juíza, há um mês atrás, deu uma ação de reintegração de posse e mandou tirar o corpo do índio que estava enterrado ali onde ele foi morto. Portanto, eu quero pedir aqui ao meu companheiro Zé Eduardo Cardoso, que eu tenho o maior respeito, companheiro do PT, ministro da Justiça, para terminar,
ministro da Justiça, meu companheiro Zé Eduardo Cardoso, pelo amor de Deus, não autorize Polícia Federal para fazer despejo de indígena. Deixa o juiz pedir o que ele quiser, mas não mande a polícia fazer despejo de indígena. Procure os organismos que são mais apropriados para fazer as mediações, a Secretaria de Direitos Humanos, a FUNAI, mas não mande a polícia cumprindo ordens judiciais de juízes irresponsáveis. Fica aqui o meu protesto. É preciso a gente dar também um freio a esses juízes insensíveis, irresponsáveis, que são subordinados ao interesse dos fazendeiros, que concedem liminar sem nenhuma responsabilidade para decorrer em mais um assassinato como indígena. A presidenta Dilma, pelo amor de Deus, mande suspender a portaria 303, acelere a reorganização da FUNAI, para que a FUNAI cumpra as suas obrigações, porque do contrário, deputado Zalci, para encerrar, é uma vergonha para nós, não indígenas, estar convivendo. Para nós que vivemos em algumas aldeias indígenas, é fome, é calamidade, é indígena morrendo sem saúde e agora morrendo pela bala do latifúndio e agora pela bala do Estado através da Polícia Federal. Eu não posso aqui ficar calado diante de mais uma violência contra os povos indígenas que lutam para ter os seus territórios de volta. Esses territórios são dos indígenas. Os guaranis é a população indígena que mais se suicida, porque não tem terra, vão para o álcool e acabam se matando. Fica aqui o meu protesto, o meu apelo ao ministro Eduardo Cardoso, à presidenta Dilma, que não continue esse genocídio contra os povos indígenas.